Em caso de cardio alargada sem configuração de hérnia, entraria na conclusão ou apenas na descrição do laudo? Boa pergunta, hein? Ó, a definição de hérnia é a migração do conteúdo através do hiato. Então, Ah, cardia alargada não é hérnia. Eu não não, costumo colocar na conclusão, mas eu descrevo. ninguém Eu também conclui. só descrevo, não concluo. Eu não concluo 100% das vezes, mas às vezes eu Isso. concluo. Às vezes eu concluo também, Bruno. Ainda mais que essas novas terapias, como, né, tem comentário aí no chat também, tem e a classificação de Gil também, né, que enfim, Sim. que tem esse dado, tem ganhado bastante importância, né? E a gente sabe que esses pacientes eles realmente têm um risco até do ponto de vista anatômico mesmo maior para a doença do refluxo. Então é um dado interessante. Eu assim, com o passar do tempo, eu tenho cada vez mais é, tentado sair do exame normal, sabe? Tentando ao máximo contribuir com informações, coisa que eu não fazia lá atrás, que eu ficava com receio, sabe? Enfim, de estar dando um dado sem tanta segurança. Mas acho que com o progredir, com a experiência que a gente vai adquirindo e conversando com o paciente, entendendo as queixas antes do exame, você consegue contribuir cada vez mais. E esse é o meu desafio, assim. Realmente, o ato alargado lá atrás, eu não mexia, não falaria muito, mas dentro de um contexto, você ajuda bastante um colega que está conduzindo o caso. Aí você está reforçando a importância de conhecer um pouco da história do paciente e saber a indicação do exame. Então, se você sabe para que ele está fazendo, se ele está avaliando a possibilidade de uma terapia endoscópica ou menos invasiva, esse tipo de informação é bem interessante. Legal, Matheus. E agora, assim, nesses últimos 3 anos que eu comecei a fazer clínica e estou fazendo os exames dos meus pacientes, isso fica mais necessário ainda, assim, você vai fazer o exame realmente tentando buscar conectar, né, que você está tendo no consultório com o que você está vendo no exame, e é como a gente tem que se sentir, né, mesmo o paciente sendo seu ou não. O Erickson Andrade sugeriu um tema aqui sobre remuneração dos exames, acho que é um assunto espinhoso aí, não vamos comentar hoje, mas é um tema que, acho que depois do laudo, é um tema que mais pega para o endoscopista também. Quando a esofagite não está junto à tag, como é que fica na conclusão? Não usa Los Angeles? Assim, eu evito usar Los Angeles quando tem alteração anatômica, sei lá, o paciente fez uma esofagectomia e tem esofagite aqui no coto. Eu não coloco Los Angeles, mas eu uso todos os descritores que Los Angeles pede, tamanho, confluência, etc., mas no final não concluo Los Angeles. Dificilmente a gente vai ter uma anatomia normal e uma erosão só no esôfago médio. Ali você vai ter que pensar em outra coisa, uma impactação medicamentosa, etc., e não no refluxo de origem péptica, tá? Então, não. Aí vocês utilizam a Juliette Rocha também. Parabéns pela aula. Vocês usam os termos esofagite não erosiva, esofagite edematosa distal. Esse eu ainda não tô convencido não, Bruno. Assim, eu acho que a correlação sintomas, achados, eu posso estar enganado, mas sendo bem sincero, dando minha opinião, eu não consigo, assim, nem que esses achados vá traduzir algum tipo de sintoma, né, nem o contrário, assim, acho que eu não estou ajudando. Pode ser só uma particularidade, mas ainda acho que é um achado inespecífico, sabe? E que pode estar dentro de uma gama de uma normalidade de Mas achados do exame. o Matheus, conta que os caras tiravam sarro, sei lá, quando você chegou lá. É, Que a gente valoriza muito, né? não, a gente valoriza muito. Assim, é raro a gente dar um exame normal, né? Porque a gente é muito detalhista nos achados, né, no tema. Então, isso é um perfil muito da endoscopia também do americano. Em outros países é diferente. Mas o padrão, a gama deles de normalidade inclui muito achados que a gente acaba concluindo e identificando como anormal. Isso, Alguém de vocês coloca alterações mínimas junto à tag? eu, Coloco também. eu não coloco, eu coloco alterações mínimas, mas é um tema para uma live isso daí. É um tema para uma live. Nossa, gente, quanta pergunta. Sim, Crisley, o tamanho da hérnia é importante, sim, o Ivan comentou ali, né? Quando medida a distância da tag da cara na entrada, Ivan,
TEG a gente mede na entrada ou na saída, ou tanto faz? Eu meço na entrada, na saída, e se fico com dúvida, eu vou até o esôfago médio, entro de novo insuflando para ver se eu estimulo um peristaltismo, um relaxamento, porque a TEG é muito dinâmica e ela é difícil de você examinar. Uma hérnia de 4, 5 centímetros, ninguém perde. Agora, uma hérnia de 3 centímetros, é muito difícil você diferenciar entre a hérnia ou um soluço, uma náusea que o paciente fez e subir um pouquinho. Então, eu tento avaliar várias vezes a TEG para tomar a decisão correta se aquilo é uma hérnia pequena ou é só uma alteração normal. Bom, vamos lá, que ainda tem mais algumas. De repente a gente até Essa é encerra. boa. Úlcera. Tem, como descrever úlcera, Ivan? Rapidinho. Bom, o principal quando a gente vai avaliar uma úlcera é a gente tentar diferenciar se aquilo é uma úlcera péptica ou se ela tem algum aspecto que sugira, né, ela se tratar de uma úlcera maligna ou de uma neoplasia. Então, esses 7 pontos aqui são importantes para a gente dar uma olhadinha. A localização, as úlceras pépticas tendem a ser mais na incisura, no antro e no duodeno, enquanto as úlceras de corpo e de cárdia, elas são mais suspeitas de neoplasia. Formato e a profundidade, né? Úlceras muito irregulares, a gente pensa em câncer, as mais regulares, mais a péptica, a regularidade das bordas, a mesma coisa. Sempre olhar a retração de pregas, o tamanho, né? Úlceras maiores do que 3 centímetros também estão associadas à malignidade, número de lesões e a atividade. E para classificar a atividade, a gente usa a classificação de Sakita, que é bastante conhecida. Inclusive, essas 3 imagens aqui que estão no cantinho são do mesmo paciente, então dá para a gente ver bem a evolução da úlcera aqui, uma úlcera ativa, uma úlcera em cicatrização e a cicatriz no final. O A de ativo, o H de healing e o S de scar. Legal. E aqui um exemplo. E como que a gente descreve essa úlcera? Então, uma úlcera pequenininha, bordas bem regulares, vermelhinhas, uma mínima retração de pregas, um fundo bem limpinho na região pré-pilórica, de um paciente que estava utilizando o anti-inflamatório. Aí a importância do background, né, da história clínica do paciente. Então, dá para descrever aqui um exemplo. A localização na parede anterior da região pré-pilórica, nota-se uma úlcera ativa, com fundo fibrinoso limpo, as bordas bem definidas, discreta retração de pregas e medindo aproximadamente 10 milímetros. E o que a gente realizou, né? Biópsias da borda e do fundo da úlcera, a conclusão, úlcera gástrica ativa, Sakita A2, e as biópsias. Né? E embaixo eu sempre costumo colocar também comentários de outras coisas associadas que a gente realizou. Isso abaixo da conclusão. Biópsias do corpo e antro para pesquisa do H. pylori pela histologia, super importante naqueles pacientes que tiveram sangramento de úlcera, porque a pesquisa de urease diminui a sensibilidade, e também as biópsias de corpo e antro para pesquisa de H. pylori pelo método da urease e o resultado que geralmente sai no laudo junto. Perfeito. Tá bom, isso aqui vamos passar, que você já explicou aqui, né? Aí é só aplicar isso para as demais situações aqui, né? E a gente vai indo. Então, e de repente a gente para um pouquinho mais para ver mais perguntas aqui em relação a esse tema. Enquanto isso, Matheus, se quiser explicar como é que você descreve o esôfago de Barrett para a gente? Então, no esôfago de Barrett é muito importante a descrição dos pontos anatômicos. Então, aí você vai ter que realmente colocar no seu relatório o local do pensamento diafragmático, né, a diferenciar, então, a junção esôfago-gástrica, né, que é essa a junção anatômica, vamos dizer assim, normal, e que no Barrett você vai ter, né, uma diferença com o local da junção escamo-colunar. Né, e a partir daí também fazer a medida da extensão circunferencial e massa. É muito importante porque na mensuração do Barrett você vai ter que fazer as biópsias, é protocolo, né? Fazer as biópsias randômicas e das lesões suspeitas, se porventura houverem. Mas se for um Barrett todo plano, você vai fazer as biópsias randômicas. E se for um paciente que for elegível para tratamento, você pode fazer endoscopicamente a ablação com radiofrequência, né, quando o paciente tem displasia, enfim, é um Barrett já com evolução, né, naquele caminho de evolução para um potencial adenocarcinoma, que você vai oferecer o tratamento. Você posteriormente vai ter que fazer as biópsias de vigilância. E nesse momento,
né? A mucosa já está normal, você já fez o tratamento, já fez a ablação, você não tem mais aquele achado do Barrett, né? Não tem mais a mucosa rosa-salmão para te guiar. Então, vai ser esse laudo que você fez lá atrás, você teve esse cuidado, você teve esse zelo, e é isso que vai te dar a vigilância ao longo dos anos do paciente. Então, nessa foto, como o Bruno mostra bem, a gente tem a 40 centímetros, aqui é a região do pensamento diafragmático, não está mostrando, né? E aí a gente observa nessa ilustração, que ficou bem limpa, né? Bem fácil perceber. Aqui é a junção esôfago-gástrica. Então, essa diferença, como o Ivan já bem citou, é a hérnia diatal aí de 2 centímetros, né? E daqui dos 38 até o 34, né? O 34 vai ser a junção escamocolunar, né? A sua extensão máxima circunferencial. Então, esse paciente tem 4 centímetros de extensão circunferencial. Na classificação de Praga, seria um C4, né? E tem mais 2 centímetros de extensão máxima por projeção, né? Então, seria um paciente aí com C4, M6, na classificação de Praga. E é muito importante também você descrever por qual parede que essa projeção máxima ela está localizada, porque também você vai fazer faz parte das biópsias, inclusive esses locais, se é pela parede lateral direita, obviamente circunferencial, todas as paredes, mas as projeções, ela é importante você colocar no laudo, que é o exemplo que na próxima página, no próximo slide. Então, esse paciente aqui tem uma hérnia de hiato, né? Então, vou ler o laudo descritivo rapidamente e vou apontando aqui do lado. Então, em esôfago distal, né, junto à transição esôfago-gástrica, a transição esôfago-gástrica está localizada a 38 centímetros do incisivo, né, que é nessa região aqui, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas enfim, né? Então, a mucosa aveludada de coloração rosa, perfeito, aí mesmo, mucosa aveludada de coloração rosa-salmão, com acometimento circunferencial de cerca de 1 centímetro apenas, tá? Então, ou seja, de 37 a 38, né, 1 centímetro proximal, e com 2 projeções, aqui você vai perceber melhor na foto de baixo, né, de até 3 centímetros, ou seja, de 35 a 38, pelas paredes anterior e posterior, predominantemente. Tá? E a transição esofagástica encontra-se 2 centímetros acima do pensamento diafragmático, que está localizado a 40 centímetros incisivo. Então, dessa forma, mesmo que você faça o tratamento, esse paciente ele foi candidato, a gente fez tratamento com radiofrequência, depois de tratar, tem uma esofagite também, que é erosiva, tá? Não vamos ter isso, que já falou. Aí é por aqui, né? Tendo esse laudo em mãos que você vai conseguir fazer as biópsias de vigilância também. E Barrett é isso, Bruno. E aí, você conclui de que jeito? Quando o Barrett, quando tem antes, enfim, um Barrett desse tamanho já, circunferencial, com projeção, eu já coloco como esôfago de Barrett mesmo, tá? Eu já concluo como esôfago de Barrett. Aí tem algumas classificações que falam que o Barrett curto é 2 ou 3 centímetros, quando é 2 ou 3 centímetros, menor ou maior que 2 ou 3 centímetros, enfim. Mas quando o Barrett tem a partir de 2 centímetros, é o parâmetro que eu uso, eu já concluo como esôfago de Barrett mesmo. Do contrário, eu coloco epitelização colunar no esôfago distal e aí, enfim, e obviamente faço biópsias. O que vocês pensam, pessoal? Isso aí pode variar, porque tem classificações diferentes, de fato. Bruno e Matheus, tem uma pergunta bem interessante no chat que vai um pouquinho de encontro com o que o Matheus explicou. O Rodrigo Rodrigues perguntou se o MST orienta medidas em milímetros, centímetros, alguma coisa nesse sentido. Orienta sim. Então, isso que o Matheus fez de descrever a hérnia de hiato em centímetros, descrever a extensão circunferencial, a extensão máxima longitudinal, é o que é orientado pelo MST. E o MST orienta ainda, além de você expressar de forma bem clara em centímetros ou milímetros, à medida que for mais conveniente, dependendo da alteração, usar classificações padronizadas, como Praga. Então, essa descrição que o Matheus fez é exatamente o que a MST orienta. Dani, vai selecionando um pouquinho dessas perguntas, que tá chovendo pergunta mesmo. Eu queria responder todas, uma por uma, mas, gente, a gente vai ficar aqui até meia-noite aqui. Eu vou entrar no tema aqui da gastrite. Dani, dá uma selecionada, a gente para umas perguntinhas, porque a gente já está acabando também. A gente tem gastrite, lesão subepitelial e atrofia. Daí acho que a gente terminou aqui. Bom, eu vou falar sobre a gastrite. Como é que eu descrevo gastrite? Mucosa de
aí aqui, corpo, antro, da onde que eu estou vendo, apresenta o quê? Eu fui atrás, tá, gente, de ver como seria o termo certo da gente utilizar. E aí, o Titi-Gat fala que os descritores endoscópicos da gastrite, né, aqueles que indicam que o estômago tem uma inflamação, são esses da tabela 1. Então, edema, eritema, friabilidade, exudato, erosão plana, erosão elevada e assim por diante. Né? Então, veja, mais de 30 anos atrás isso daqui, a qualidade dos aparelhos, da imagem, não é a mesma que a gente tem hoje, né? E na tabela 2, aqui tem a classificação da gastrite. Então, esses são os descritores do que eu vi que levou eu a concluir que o paciente tem uma gastrite. Como é que eu classifico essa gastrite? Segundo o Titi-Gat, a gente coloca o termo gastrite endoscópica, não sei o quê, e eu confesso que eu era muito preconceituoso quando eu lia no laudo gastrite endoscópica, mas veja que é o termo que o Titi-Gat utilizava lá. Então, ó, gastrite endoscópica eritematosa ou exudativa, gastrite plana endoscópica plana leve, erosiva plana, erosiva elevada, atrófica, etc. Até uns termos que a gente não usa muito, que é hiperplásica e por refluxo alcalino. O MST utiliza esses descritores aqui, ó, eritematosa, edematosa, granular, nodular, friável, hemorrágica, petequial, atrófica e esclerosante, uma coisa que a gente não utiliza. Fala para falar da distribuição, né? Se é corpo, se é localizado, se é esparso, PET, áreas esparsas, né? Ou generalizado. E é isso que a gente coloca no nosso laudo. E daí no diagnóstico ele coloca como gastropatia erosiva. Então, inclusive alguns daqueles laudos que os colegas compartilharam com a gente, eles utilizam esse termo aqui, né? Gastropatia erosiva, gastropatia hemorrágica, hiperêmica, etc. E até um termo que a gente não gosta muito, que é varioliforme, né? A gente prefere erosiva elevada, né? Então, aqui, 2 exemplos. Aqui, ó, mucosa de antro apresenta erosões planas em pequena quantidade. Conclusão, gastrite erosiva plana leve de antro. E aqui uma outra situação. A mucosa de corpo e antro apresenta enantema difuso de leve intensidade. Pangastrite enantemática ou enantematosa, tanto faz, leve, né? Não sei se teria algum comentário agora em cima disso, alguma dúvida. Bruno, só queria saber como que você gradua a gastrite erosiva em leve, moderada e intensa e a enantematosa? A graduação da erosiva, apesar de não estar lá no Titi-Gat, eu não sei a origem disso, mas a gente utiliza até 5 erosões, leve de 5 a 10, moderada mais que 10, intensa. E a graduação do enantema é subjetiva, né, Ivan? Eu também utilizo esses mesmos padrões. Dani, Matheus, vocês têm uma visão diferente? Alguma outra fonte? Mesmíssima coisa, e interessante que desde o início dos anos 90 até hoje, padrão que continua, né? Então, nada diferente. Eu acho interessante ser detalhista no momento de descrever essa gastrite para não confundir as coisas. Então, assim, uma coisa, o paciente pode ter erosão sem enantema. Eu já penso mais numa coisa aguda, tomar um anti-inflamatório, etc., né? O paciente pode ter aquele enantema generalizado em toda a câmara gástrica com erosões esparsas. Então, assim, são 2 coisas diferentes. Então, talvez ele tenha uma gastrite crônica relacionada ao H. pylori com áreas de erosão, tá? Então, muda para mim, pelo menos muda o contexto, o entendimento do que aquele paciente tem. Eu acho importante ser detalhista nesse momento. E aqui, já aproveitando o mesmo tema, né, eu já vou emendar a atrofia. Como é que Bruno, descrevo a atrofia, tá? Podemos quebrar o pau aqui também. Então, aqui a mucosa, aqui é uma situação e aqui embaixo é outra, tá? Então, mucosa de antro apresenta sinais de atrofia que se estende para incisura angulares e pequena curvatura do corpo distal. Por que isso? Porque normalmente é aquela gastrite ambiental relacionada com H. pylori. O paciente tem uma atrofia no antro que vai progredindo conforme a progressão, vai progredindo naquela chamada linha F, que vai pegando a pequena curvatura, incisura, pequena curvatura de corpo e vai subindo até chegar no cardio. Então, sinais de atrofia que se estende para incisura e pequena curvatura do corpo distal, associada ou não, né, a placas esbranquiçadas, discretamente elevadas, sugestivas de metaplasia intestinal. Sugestiva porque é um diagnóstico
histopatológico, né? Então, realizadas biópsias. E daí, na conclusão aqui, a gastrite atrófica de antro com sinais de metaplasia intestinal. Aí, aqui embaixo, uma outra situação. Mucosa de corpo e fundo apresenta-se adelgaçada e com maior visualização dos vasos submucosos. Biópsias. Gastrite atrófica de corpo. Então, isso é uma outra doença. Essa primeira aqui, provavelmente é uma gastrite ambiental, atrófica ambiental relacionada ao H. pylori. E essa de baixo pode ser uma gastrite atrófica do tipo autoimune. Eu descrevo com um pouquinho mais de detalhe, Bruno, mas o contexto é o mesmo. Por exemplo, no adiantro, apresenta palidez, realce de vascularização, subepitelial, aspecto adelgaçado, eu coloco algumas características. Aí, sugestivos ou compatíveis com atrofia e a extensão. Importantíssimo isso aqui que você colocou para a gente classificar a atrofia. Eu não sei se vocês usam classificação de Kimura. Pouca gente aqui no Brasil usa e conhece, mas ela é muito interessante. Ela é meio evolutiva, você vai acompanhando a evolução da atrofia. E ela se baseia nisso aí, limite de área atrófica. Então, você definir ali o limite da área atrófica. Falar da classificação de Kimura na endoscopia é muito mais importante do que você chutar um leve moderada na atrofia. Eu vou falar porque, assim, lá em 91, o Titi Gatti falou para falar leve, moderada e tal. Mas, assim, isso daí, de novo, é o patologista. A gente erra muito, a gente erra até se tem, se não tem, quanto mais se é leve, moderado e intensa, até o patologista erra. Agora, o endoscopista tem na mão uma coisa que o patologista não tem, que ele consegue ver a extensão do troço. Sim, a gente consegue. E a o extensão. patologista não. Então, por isso que a Kimura, a Takenoto é interessante para você entender o quanto que pegou do estômago. Sim, né? sim. E tem correlação prognóstica também, né? Até classificação de Kimura, ela tem vários subtipos. Falar de atrofia e metaplasia dá um quebra-pau imenso, é outra live, mas ela é bem interessante porque ajuda a gente a exercitar os nossos olhos, né? É o que o Bruno falou. A gente tem o poder de definir extensão de doença nessa situação. Ivan e Matheus, se tiver algum comentário, porque já tem muita pergunta aqui também. Essa parte eu acho que assim, é muito interessante, é fundamental, eu diria, né? Além do mais, que a gente, assim, todo exame que já começa com atrofia, pelo menos para mim, assim, é um sinal de alarme. É um exame que eu tenho que fazer com mais cuidado. É um exame que eu tenho que, muitas vezes eu peço para usar Buscopan, é da minha rotina, enfim, de deixar, limpar bem o estômago, né? Já que é um marcador, é um preditivo de um paciente de risco para câncer gástrico, né? Mais do que aquela gastrite, enfim, enantematosa, outros achados mais bobinhos. Então, são exames que eu acabo demorando um pouco mais. Então, é um dado super importante que tem que constar no laudo. Também na prática chama bastante atenção para mim, porque muda um pouco até o tempo que eu gasto para fazer esse exame. Perfeito. O que o Matheus comentou é o que eu faço também. Quando eu vejo atrofia, é o exame que você tem que dedicar mais tempo para tentar achar um câncer precoce. Eu não costumo usar a classificação de Kimura, mas eu descrevo, né, aonde eu vi a atrofia, se ela é mais intensa na pequena curvatura, se é do antro, do corpo. Isso eu acho bem importante a gente colocar. E eu sempre biopsio corpo, incisura e antro nesses casos. Duas perguntas aqui no chat, não sei se a gente consegue colocar, sobre atrofia, exatamente. Quando a Márcia, aspecto sugestivo de gastrite atrófica, sempre fazer biópsias? Olga, pergunta da Márcia Batista. Então, eu respondo, alguém quer responder? Vamos lá. Se o paciente não tem esse diagnóstico, está fazendo endoscopia e não tem esse diagnóstico, assim, eu faço meio que como um estadiamento, a primeira vez, para comprovar, etc. e tal. Eu costumo fazer, no mínimo, uma biópsia, as biópsias de corpo e biópsias de antro, mas não custa lá incluir uma incisura e pedir para fazer alga. Daí para frente,
não precisa fazer toda vez ou fazer o óvulo. É importante fazer um exame detalhado, procurando lesões, e não fazer exame rápido, colhendo biópsia rápido, isso não acrescenta em nada, né? Então, uma vez para estadiar, eu faço. Juan Guaman perguntou o número de biópsias, que acho que o Bruno já Sim, contemplou, e aí tem 3 perguntas condensadas em uma aqui. uhum. Juliana Silveira, como você conclui um laudo onde você encontra atrofia e encontra erosões no antro? E, deixa eu encontrar quem perguntou, acho que, Juliana também. Pode isso da gente colocar na conclusão 2 tipos de gastrite Pode, no mesmo pode, paciente? pode, e eu coloco. Pode sim. Pode sim, né? Você pode colocar, eu não gosto muito desse, eu gosto mais desse aí. Gastrite erosiva, gastrite atrófica, gastrite anatemática, gastrite atrófica. Ou você pode colocar numa linha, às vezes, né? Põe gastrite anatemática com componente erosivo. Muita gente escreve assim, mas colocar em 2 linhas, 2 tipos de gastrite, 3 tipos de gastrite, não tem problema, não. Algum colega aqui, Cláudio Rodrigues, perguntou do termo gastrite nodular. Então, nodular é um termo que é o descritor, né? É das características da gastrite, né? Mas não é uma classificação de gastrite nodular, né? Então, eu concluo, se só tiver isso, como nodularidade da mucosa antral, por exemplo, da mucosa do antro, por exemplo, né? Mas não, eu não gosto do termo gastrite nodular, embora seja muito utilizado, não sei vocês. Muito utilizado, mas eu também coloco gastrite, tal, uma das classificações associada a componente nodular. Não. Nossa, temos que sortear o negócio da live aqui, da live não, Acho que podemos seguir. Já. caramba, né? Tem muita coisa aqui, gente, não dá. Eu vou passar rápido na fundoplicatura. Eu faço assim, ó, a retrovisão, observa-se fundoplicatura intraabdominal ou migrada, né, onde está, envolvendo circunferencialmente a cardia ou parcialmente a cardia ou desgarrado. Então, é a estrutura que eu uso para, em cima dela, modificar e, com isso, eu consigo descrever as alterações. Então, ó, exemplo, a retrovisão observa-se fundoplicatura migrada e parcialmente desgarrada, associada à hérnia paraesofágica. Então, eu sempre penso onde ela está e se ela está abraçando o cardio ou não, né? E aqui, acho que a última situação que a gente trouxe, a lesão subepitelial, Matheus Isso. vai comentar. Rapidinho, Bruno. Então, eu acho que é importante, né, dar a localização, a característica da superfície. A gente sabe que tem diferentes tipos de lesões subepiteliais que só fazendo esses parâmetros você vai conseguir identificar. Então, o pâncreas ectópico pode ter aquela umbilicação central, enfim, tem que parar, tem que dar essas informações e muitas vezes elas já são suficientes para o diagnóstico. Tamanho, né, o toque da pinça é muito rico, né? Como antes de vir para a live, a gente estava, né, fazendo essa preparação e Bruno realmente deu vários detalhes, até mais do que eu pensaria, assim. Então, se a mucosa se ela é móvel por cima da lesão, né? Então, vai te dar indícios de que a lesão é mais profunda, né? Da camada muscular, né? Se a mucosa não é mais aderida, talvez seja uma lesão neuroendócrina, são lesões da submucosa, são mais superficiais, né? Enfim, além de ser uma lesão mais endurecida, a gente vai pensar mais em giste, a lesão, né, que uma subepitelial, mas que ela é mais mole, que acomoda melhor a pinça, naquele sinal travesseiro, você vai pensar em lipoma. Então, tudo isso é ultrassom de pobre, né, Bruno? Que você até comentou, eu achei bem interessante. Vamos passar para o próximo rapidamente, só esse exemplo aqui. Então, obviamente está dentro do texto, né? Dentro do corpo do laudo tem um esôfago, tem um duodeno, mas então nota-se uma lesão elevada, recoberta por mucosa lisa, né? De aspecto subepitelial e não cair naquele erro, né? De anteriormente a gente chamava lesão submucosa. A gente sabe que na verdade tem lesões que são da submucosa, né? Lesões subepiteliais da submucosa, então é um termo que é errado. Dá o tamanho, cerca de 1 centímetro, aí você pode comparar com a pinça, enfim, localizada na parede posterior de antro médio, né, nessa lesão especificamente da primeira foto, amolecida ao toque da pinça, então é o dado também aí do toque da pinça.
Muito bom. Isso aí, perfeito. Bom, acho que vamos encerrar por aí. Tem muita pergunta, mas a gente tem que encerrar, que a gente já está com 1h30 aqui de live, né, pessoal? E, como prometido, eu vou mostrar aqui rapidamente o que é o curso, né, Endoscopia do Dia a Dia, aqui. Então, eu sei que muita gente que está assistindo aqui já está fazendo o curso, né? Então, ele é dividido em 3 módulos, né? O módulo esôfago, né? Então, começa do beabá mesmo, anatomia, a anatomia do esôfago, avaliação endoscópica, hérnias do hiato, que é a aula do Ivan, diagnóstico da doença do refluxo, Los Angeles, e vai por tudo. Tem a aula aqui da anormalidade das funduplicaturas, né? Até Esse paciente estava com muito sintoma. Trechinho aqui, né? A minha aula, né? Eu estou descrevendo como que eu faço a avaliação da funduplicatura. Tem vários exemplos aqui de funduplicaturas alteradas, né? Aqui os cuidados que tem que tomar no laudo, por exemplo, né? Como é que eu organizo o pensamento, né? Na hora que eu vou fazer a descrição. Então, muita coisa de laudo, de estrutura do exame, está tudo descrito nesse curso aqui, né? Esofagite eosinofílica, né? Como é que faz a avaliação endoscópica, né? Então, todas essas descrições de laudo a gente também encontra aqui no curso. O módulo 2, então, estômago e duodeno, a aula de câncer gástrico, do Dr. Nelson Miyajima, sistema Sidney, doutora Elisa Baba, gastrite atrófica, metaplasia, Olga, né? Gastropatia da epiteliação portal, pólipos gástricos, etc. Então, tudo que é importante no nosso dia a dia está aqui. E no módulo 3, o módulo de colonoscopia, desde o preparo do cólon, técnica, classificação de pólipo, polipectomia, mucosectomia, segmento, tudo, tá? E aí tem também os nossos patrocinadores aqui, a Mediglobo e a Tamucino, que tem um material também que é sempre interessante para quem quer saber mais sobre os acessórios endoscópicos, tá? Então, Salles, acho que você quer entrar ao vivo agora para falar um pouquinho do cupom, né? Peraí, deixa eu só compartilhar aqui também de novo, desculpa. Como é que vocês vão fazer agora o cupom, né? Então, o nosso curso está aqui, né? No site tem um link para o curso, né? O curso Endoscopia do Dia a Dia. A gente também vai mandar por e-mail e pelos grupos aí de WhatsApp. Quem não tiver no grupo de WhatsApp, vai lá no site, clica na imagem na lateral para pedir para entrar nos grupos, né? E veja que o curso não vai aparecer com desconto aqui em cima, né? Você vai ter que colocar o cupom de desconto aqui embaixo, aqui, digitar o código, né? Que é Semana do Endoscopista. Ô, Salles, entra aí para você falar, você que sabe o cupom, não sei, ele decora. Semana do Endoscopista. Aí você digita aqui no código e aplicar, aí sim tem o desconto de 20% em cima desses R$600, né? Cadê? Agora é tarde para você mandar um negócio aqui da semana. Eu vou escrever aqui ao vivo. Agora que ele manda, né? Semana do endoscopista. Então, esse é o cupom. Esse é o cupom que vocês colocam lá para conseguir o desconto. Tá bom, pessoal? E aí daí tinha também o sorteio, acho que ele já comentou aqui no grupo, acho que ele está sem microfone ou ele está com muita vergonha de entrar ao vivo aqui. As regras para participar do sorteio: assim que acabar a live, vamos colocar uma pergunta na área de comentários. Quem responder até às 11h30 da noite irá concorrer, né? Então, acho que já pode colocar a pergunta, né? Pergunta no ar. Responder, porque são 10 horas da noite, o pessoal tem que pôr as crianças para dormir. E o Matheus tem que terminar os laudos dele, né, Matheus? Exatamente. Muito bom. Pessoal, obrigado mesmo, de coração aí. Teve muita interação, muita gente. Eu queria responder mais essas perguntas aqui. Vamos pensar como é que a gente vai fazer
para poder responder isso daqui, a gente tenta resumir depois no nosso post lá. Na área no nosso site tem uma área de comentários, viu, pessoal? Vocês podem ir lá e fazer comentário. Então, quando a gente colocar o resumo dessa live, vocês vão lá e façam comentários, a gente fica trocando ideia por ali, tá? É um prazer. Dani? Boa noite a todos. Né? Feliz semana do endoscopista para todos e parabéns para nós, endoscopistas. Muito bom. Matheus, Ivan? Só agradecer a participação, realmente muita gente comentando, fazendo pergunta, até esse horário, então obrigado. E obrigado, Bruno, Ivan e Dani, aí por, enfim, mais essa live. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado, Matheus. Ivan? Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês aí que aguentaram a gente durante 1h30. O Salles compartilhou aqui com a gente, foram mais de 1.000 pessoas que passaram durante esse período da live, então foi uma live muito bacana, muita gente participando. Acompanhem ali nos comentários do YouTube o sorteio e feliz semana do endoscopista para todo mundo. Grande abraço. Valeu, pessoal. Muita gente elogiou aí, eu agradeço. Podia dar um like aí também, né, de mais de 1.000 pessoas, mas só 50 deram like aí. Ajuda a gente aí na nossa... Como é que é? Clica no sininho, dá o like. Deixem um joinha. Cliquem no sininho, deixem o seu like. Sininho a gente usa, mas o like e o seguir a gente é legal, hein? É interessante. Obrigadão, pessoal.